Aleluia, glória a Deus, graça e paz, irmãos. Queridos, eu quero ser bem breve, que a gente não morra no calor, não que aqui esteja tão quente. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 13, versos 53 e 54. Enquanto você se localiza, eu quero te fazer uma pergunta. Você nasceu em Betim, Belo Horizonte, Patinga ou Nazaré? Onde você nasceu? Eu acho que foi Nazaré, irmãos. Você é lá de Nazaré, irmãos? Hã? Não, Nazaré. Lá naquela que o povo gosta de soltar bomba. Amém? Vamos ler? Mateus 13, versos 53 até o 58. Diz assim: Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Pai, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Pai, pedimos que o Senhor, ó Deus, seja aqui sobre nós. Pai, nos conduza com graça, com direção e com favor nessa hora. Pai, que somente o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade de ministrar aos nossos corações. Pai, nos dê graça, nos dê crescimento, nos dê direção, nos dê entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. Queridos, eu quero de alguma forma brincar aqui com isso, sobre a nosso nascimento geográfico, mas eu quero trazer a verdade do texto a uma realidade para as nossas vidas, para que a gente pense a nossa caminhada espiritual. Esse texto, ele é belo, ele é espetacular, e eu queria que você realmente sentasse neste lugar de discurso de Jesus. E eu vou ler ele de novo. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e chegou à sua terra. Então Jesus saiu do meio da multidão, tinha ensinado muitas parábolas, e voltou para a sua casa, para a sua terra, para o meio do seu povo. E ali ele foi direto ensinar na sinagoga. Queridos, a gente precisa pensar esse lugar, essa condição. Como é bom a gente ver o crescimento dos nossos filhos no ministério, na fé, quando a gente vê que os nossos filhos estão tomando seu lugar, seja no ministério de louvor, ministério da palavra. Como a gente precisa ver que as pessoas estão crescendo. E deveria ser muito legal ver Jesus, alguém que era do meio deles, alguém que saiu, alguém que ensinava, alguém que tinha uma mensagem, alguém que tinha um referencial, alguém que tem propriedade, alguém que tem uma base para poder ensinar, e esse alguém volta para casa. É como um filho numa carreira de sucesso, saiu, fez faculdade,
formou, e a gente almeja que a gente, todos da família agora, vai usufruir. É legal quando a gente vê um parente nosso que é advogado. Gente, nós estamos precisando de um advogado, o nosso filho, nosso sobrinho, nosso querido aí da família, né? Ele pode nos ajudar com isso, né? Nós temos um médico dentro da nossa família, alguém que formou em medicina. É muito legal, é muito fantástico. E aqui deveria ser um contexto de um Jesus que volta ali para o meio do seu povo, e é alguém sim que chega, tem um discurso legal, tem um discurso interessante, tem um discurso que sacia a vontade deles, a necessidade deles, eles ficam impactados. Gente, como pode? Esse é o filho do Zé, é o filho da Dona Maria, filho dos irmãos A, B, C. Nós conhecemos, é alguém nosso. Até aí tudo bem. O problema é aquilo que vem depois. Então, de onde vem-lhe tudo isso? E se escandalizavam por causa dele. Se escandalizava, ou seja, absurdo, logo o filho do Zé e o filho da Maria, ser essa pessoa maravilhosa. Por que não é o meu filho, minha filha? Por que não é alguém lá de casa? E aqui nós temos num texto uma riqueza de detalhes. Eu quero ler essa mesma passagem ainda em Marcos e em Lucas. Mas eu queria que a gente pensasse, se é uma pessoa que é conhecida, se é uma pessoa que todos sabem, se é uma pessoa que está falando a verdade, por que não comprar? Por que não aceitar? Nós vivemos uma época hoje que as pessoas veem muitas coisas na rede social. Pastores, coaches, intelectuais, filósofos, e a gente abraça aquilo tudo como verdade. Nós não sabemos de onde é, nós não sabemos filho de quem é, como bom mineiro que nós somos, mas a gente dá tudo aquilo por verdade. A gente abraça, se apega a tudo aquilo. E aqui nós temos no texto um desafio para nós e algo que nós precisamos pensar. Eu sempre oriento que nós precisamos, antes de ver um vídeo, quem vai falar comigo? Quem é o autor desse vídeo? Qual o objetivo desse vídeo? Antes de eu ver o vídeo, eu preciso saber qual é a intenção. Primeiro, se eu já sei que o autor do vídeo, quem vai falar no vídeo é alguém que discorda da minha fé, alguém que discorda da minha forma cristã de caminhar, eu preciso pensar, por que ouvir essa pessoa? Porque depois que você ouvir, você pode ficar dividido com os seus pensamentos. O apóstolo Paulo fala, olha, analisai tudo, mas retenha o que é bom. Então, antes de eu entrar numa rede social e sair assistindo um monte de conteúdo de qualquer forma, eu devia saber primeiro quem é que está me discipulando, quem é que está falando comigo. Aqui no texto nós sabemos, esse aí nós sabemos quem é. Esse é o Jesus, o filho do Zé e o filho da Maria. Por que não receber? Por que não ouvi-lo? Por que não permitir que ele construa na nossa vida? Queridos, e aqui a gente precisa pensar. É triste imaginar que um Deus tão poderoso, entre aspas, presta atenção, entre aspas, é como que alguém pecador como nós bloqueasse a ação de Deus na nossa vida. Estão entendendo o que eu estou falando? A nossa incredulidade, a nossa falta de fé
impede, entre aspas, o agir de Deus. Nós vivemos uma época que as pessoas estão saturadas, elas estão cheias de religião, elas sabem quem é Jesus, elas sabem de quem ele é filho, elas sabem onde ele nasceu, elas sabem um monte de coisa dele, sabe até que ele é o único caminho, a verdade e a vida, que salvação só há nele. Mas e daí? O que muda? Qual a aceitação das pessoas sobre isso? Tem muita gente que sabe muita coisa de Jesus. Tem muita gente que sabe quantos gols o Pelé fez, quantos gols o Romário fez, quantos gols o Ronaldinho Gaúcho fez, quantos gols o Ronaldo Fenômeno fez, sabe tudo da vida do cara, sabe tudo, sabe onde ele jogou, sabe onde ele mora. Legal. Isso não faz de você ter relacionamento com essa pessoa. Você pode conhecer muito sobre alguém, mas não significa que você conhece essa pessoa. Então as pessoas de Nazaré, de uma forma, elas impediram o agir de Deus na vida delas. Então hoje o título dessa mensagem é: você é de Nazaré? Tem muitas pessoas hoje que impedem o agir de Deus, não vivem o sobrenatural, vivem uma incredulidade pelo simples fato de saber que Jesus é lá de Nazaré e daquele lugar não vem nada que presta, segundo era o conhecimento, segundo o costume das pessoas. O que esperar de Nazaré? E muitas pessoas, tem uma outra verdade que a gente vai ver aqui. Ah, você é meu irmão, só. Sangue ruim. Dá nada não, presta não. As pessoas, embora conheçam Cristo, questionam de onde vem essa sabedoria dele. De onde vêm os seus conhecimentos? Muitos conhecem Jesus de ouvir falar. E é interessante que elas só conseguem ver o filho do carpinteiro, não o filho de Deus. E há uma mesma verdade hoje. Muitos de nós, religiosos, nos damos como filho de carpinteiro e não como filhos de Deus. Filho de carpinteiro no sentido de filho de uma condição humana. Sou filho do Afonso. Parece que não passa disso. E talvez porque o meu pai não viveu algo sobrenatural, algo maior em Deus, parece que em mim não tem nada para acontecer de diferente. Queridos, não faz sentido. Não faz sentido quando você não experimenta algo maior na vida com Deus. Você está sendo um incrédulo. Quando você não consegue ouvir a mensagem, entender a mensagem, você não passa de alguém que nasceu em Nazaré, um incrédulo. E é muito comum aquelas pessoas que nasceram num lar cristão, ouviram musiquinha, ouviram historinha de Jesus e sabem muito de Jesus, mas só sabe que ele é o filho do carpinteiro e o filho da Dona Maria. Dona Maria, com todo respeito, irmãos, tanto a Maria quanto a Dona Maria Senhora. A gente precisa pensar, você sabe de quem você é filho? Há muita gente que acha que é filho de Deus e não é. Aqueles que são parentes e continuam a desprezá-lo. Vamos em Marcos 6. Vou ler a mesma história. Marcos 6:1. E tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem
tais maravilhas por suas mãos? Não é este o filho do carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José e Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e entre os seus parentes na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus ficou assustado com a incredulidade deles. Esse texto ele tem um plus, ele tem algo diferente de Mateus. Eu gosto muito de pegar os evangelhos sinóticos para entender o que Mateus viu e o que Marcos está vendo. Um texto não se contradiz com o outro, mas aqui há algo diferente que Marcos revela naquilo que Jesus expressou. As pessoas eram incrédulas, porque elas eram de Nazaré. Verdade, sim ou não? Mas aqui há algo mais. Elas eram incrédulas porque elas eram da família de Jesus, sim ou não? Irmãos, os irmãos de Jesus eram incrédulos. O próprio Tiago, que escreveu o livro de Tiago, a carta de Tiago, era incrédulo. Jesus já tinha feito muitas coisas e Tiago estava lá incrédulo. Basicamente, quando Jesus morreu, que Tiago falou assim: esse cara era o Salvador mesmo. Aqui, nós manifestamos e falamos, todos são filhos de Deus. E aí habita uma incredulidade e uma, como é que eu diria, uma ineficiência do Evangelho na vida de quem se acha crente, de quem se acha pertencente à família. Estão entendendo, irmãos? Jesus não pôde curar as pessoas porque elas eram de Nazaré, conhecia quem era o Messias, conhecia quem era o Cristo. Aquele ali a gente conhece. Mas aqui agora em Marcos, Jesus está dizendo que ele não pôde curar muita gente, porque as pessoas de Nazaré eram incrédulas e as pessoas da sua família eram incrédulas. Em outras palavras, se eu falo que eu sou família de Jesus, que eu sou da igreja de Jesus, eu preciso tomar cuidado em que lugar eu estou. Eu estou no lugar da incredulidade? Irmãos, a igreja tem deixado de viver o sobrenatural. A igreja tem deixado de viver o sobrenatural. A igreja tem deixado de experimentar muito mais do Senhor, favor do Senhor, graça do Senhor, transformação do Senhor, porque não passamos de incrédulos. Sou filho de Deus, está tudo bem. Incrédulo. Estou vendo o Jesus como o Jesusinho de Nazaré, o caipira lá do interior. Quem é Jesus? É legal ser da família de Jesus, é legal, mas não seja o incrédulo da família de Jesus. Não sejamos os incrédulos na família de Jesus. Queridos, basicamente a mensagem ela é isso. Onde você nasceu? Queridos, eu e você precisamos experimentar muito mais o Senhor. Eu e você precisamos viver muito mais profundidade no Senhor. Queridos, nós não fomos chamados a viver uma vida mediana. Eu fico pensando, será que o Vitor, sendo meu filho, conhece de mim?
Será que o meu filho não conhece de mim? Ele sabe do que eu gosto, do que eu não gosto? Ele não sabe do que eu invisto os meus tempos, a minha energia? Será que eu escondo as coisas do meu filho, que ele não sabe o que eu quero para mim, para minha família? Claro que não. Agora, como que eu falo que eu sou filho de Deus e eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei o que Deus quer para mim, eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei o que Deus quer fazer? Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tal de religião. Eu vivo uma vida, eu sou de Jesus. Não, eu sou da família de Jesus, sim. Eu já entreguei minha vida para Jesus. Já, pastor. Jesus não podia operar milagre entre o povo de Nazaré e aqueles que eram da sua família. E a verdade é igual. A igreja sabe que Jesus é poderoso, sim ou não, irmãos? Está no texto aqui, as pessoas estavam maravilhadas de ver o que Jesus fazia. Gente, como pode esse homem fazer tantas coisas? E a mesma verdade de hoje. Sabemos quem é o Salvador, temos um conhecimento de Jesus, cantamos Jesus lindamente, adoramos o Senhor, conhecemos a palavra, já verbalizamos que nós entregamos a nossa vida para Ele, mas nós vivemos à margem de uma vida com Deus, não passamos de religiosos. E Jesus está dizendo essa manhã comigo e com você: olha, eu não vou fazer milagre na vida de quem é de Nazaré, eu não vou fazer milagre na vida de quem é da minha família, porque vocês são incrédulos. O problema não é ser de Nazaré, o problema não é ser da família. Onde está o problema? Ser incrédulo. É enxergar um Jesus somente como alguém de Nazaré. É enxergar Jesus somente como alguém que nasceu e morreu. Quando você sabe muito bem que Jesus veio, nasceu e morreu, você não passa de um incrédulo. Porque se não tiver muito claro dentro da minha vida e da sua vida, que Ele nasceu, morreu e ressuscitou, e hoje vive eternamente. E Ele morreu, ressuscitou para que eu e você tivesse vida mediana, tivesse vida e a tivesse em abundância. Queridos, por que viver um evangelho raso? Por que viver uma vida cristã rasa? Até quanto que o mundo te atrai mais que a verdade de Cristo? Jesus é o caminho, não tem outro. Jesus é a verdade, o que passar dele é mentira. Jesus é a vida, o que passar dele não tem vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus. Querido, Jesus não é apenas um projeto de salvação. Jesus é um processo de Deus Pai que nos ama, que cuida de nós, que entregou o seu Filho para que eu e você tivéssemos uma vida, e uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida transformada. Porque se a sua vida é mediana, se a sua vida é confusa, se a sua vida é oprimida, você precisa pensar: ou você é filho de Nazaré, da cidade de Nazaré, ou você é até filho de Deus. Você pertence à família de Deus, mas não passa de um incrédulo. Você ainda não tomou a posição de crer. Se creres, verás a glória dos céus, diz o texto. Se crê, tudo é possível ao que crê.
Queridos, é importante. Hebreus vai dizer assim, é importante. É muito importante. Olha, é fundamental que aqueles que se aproximam do Senhor creiam que Ele é abençoador, que Ele é galardoador dos que o buscam. Aqueles que se aproximam do Senhor encontram em Jesus transformação e salvação, graça e vida melhor. Queridos, quer viver uma vida mediana? Ande de mão dada com o mundo, busque parecer com o mundo. Você vai encontrar muita luta, muita frustração, muita angústia, muita depressão. Queridos, vivermos em Deus, em Cristo, já é um desafio. Viver sem Deus é uma loucura, é um surto, é um suicídio. Então nós temos aqui em Marcos uma abrangência. Cuidado, se você é de Nazaré. Cuidado, se você é um pertencente à família de Deus, mas um incrédulo. Vamos em Lucas 4, e eu caminho para encerrar. Lucas 4. Verso 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Eu paro aqui. Nós vimos que Jesus tinha feito ali, ensinado muitas coisas, em Mateus e Marcos, tinha ensinado por parábolas, e agora Jesus tinha entrado na sinagoga e ensinava. Mateus falou que Jesus estava ensinando? Não. Marcos falou que Jesus estava ensinando? Não. Sim ou não? Não falou. Lucas agora traz algo a mais no texto. Está vendo a importância de você ler e saber comparar os evangelhos sinóticos? Os textos não se contradizem, mas um complementa o outro. Evangelhos sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, ele é o que mais destoa dos sinóticos. Ele tem uma escrita diferente, mas ele traz as mesmas coisas. Nem tudo que está em João está nos outros, e nem tudo que está nos outros está no João. Porque nós temos quantos evangelhos na Bíblia, irmãos? Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? Você nunca mais errar. Parabéns, Renato. Um evangelho. Nós temos o evangelho de Jesus, ponto. Narrado por 4 evangelistas, por 4 discípulos. Mas o evangelho é um só, de Jesus. Nós não temos outro evangelho. Não nos foi dado outro evangelho. Ok? Então aqui nós temos aqui Lucas falando, olha, Jesus veio, como era de costume, e ensinava. E nessa ocasião ele estava lendo Isaías 61. Quando você tem uma Bíblia de estudo, a minha Bíblia, por exemplo, ela tem aqui uma notazinha, porque no texto bíblico só vai dizer, e ele lia Isaías. Então eu tenho nota de rodapé que vai me orientar. Esse texto aqui está lá em Isaías 61, versículo 1 e 2. Então uma boa Bíblia te instrui muito mais. Então continua o texto, verso 18. Aqui Jesus lendo o profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Faça um ponto aqui. Jesus pregou esse momento, irmãos?
Como funcionava antigamente o culto? Leitura da palavra. Querido, seria lindo se eu só chegasse aqui e lesse a palavra. Queridos, hoje eu quero ler com vocês o profeta Isaías. Vou ler Isaías 2. E ler Isaías. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos adorar ao Senhor? E acabou o culto. As pessoas iriam na igreja dessa forma? Olha como que a gente colocou a palavra distante de uma verdade da nossa vida. Nós precisamos que alguém nos explique. Ah, pastor, é tão difícil entender a Bíblia. Querido, nós deveríamos ser leitores assíduos da palavra. Lembra daquele povo incrédulo que de uma forma impede o agir de Deus? Ele continua mais incrédulo por não conhecer Deus. Meu povo perece por falta de conhecimento. Qual? Espiritual. Porque conhecer que Jesus é filho da Maria e do Zé, todo mundo sabe. O problema não é esse conhecimento. O problema é não ter fé. Conhecimento para fé. Conhecimento para o espiritual. Conhecimento para o sobrenatural. O sobrenatural é algo distante da igreja. Então continua o texto. Então Jesus, leu ali, entregou, verso 21, continua. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura. Jesus percebeu o ambiente quando ele sentou, todo mundo olhou para ele. Vamos ver o que esse cara vai falar aí. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. Irmãos, tem muita gente que é encantado, é fissurado com a palavra, ama ouvir de Jesus, está na igreja, ouve a palavra, mas é um religioso. Essas pessoas aqui, veja o coração delas. Gente, esse Jesus é maravilhoso demais. Esse Jesus é maravilhoso demais. E aí começa a nascer as dúvidas no coração. E perguntavam: não é esse o filho do José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim um provérbio: médico, cure a si mesmo. Tem isso aí na sua Bíblia? Tem na sua Bíblia? Eu não. Você que está acompanhando. Tem aí provérbios: médico, cure-se a si mesmo? Tem ou não, irmãos? Está escrito aí? Qual versículo que é esse aí? Que provérbios é esse? Tem esse provérbio na Bíblia, irmãos? Lembra que eu falei que o texto fala de Isaías, que Jesus estava lendo Isaías? Jesus aqui está citando um provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Tem esse provérbio na Bíblia? Não. Por quê, pastor? Por quê? Jesus citou um texto que não existe na Bíblia? Jesus fez confusão? Queridos, eu não gosto de fazer uma leitura sem avaliar o que a gente está ouvindo. Isso não vem de encontro em si à mensagem como um todo. Mas eu preciso pensar nessa escritura que vence há tantos anos. Traduções, versões, como a Bíblia é inerrante. Quão difícil foi essa palavra chegar na nossa mão até hoje. O texto aqui fala que Jesus fechou o livro de Isaías e devolveu ao assistente. Como era o livro antigamente? Foi isso que Jesus fez? E entregou? Era rolo. Enrolou e entregou o rolo. Irmãos, quantas guerras você já viu falar que aquele povo de Israel já teve, gente? Quantas guerras?
Quantas mais terão? A gente precisa pensar, a igreja tinha todos os livros, até, presta muita atenção, e eu gosto de usar o culto da manhã como berço da escola dominical, como aprendizado. A igreja cristã antiga, ela tinha todos os livros, inclusive os apócrifos, como conhecimento, como guardiã de conhecimento. Exemplo aqui, a nossa biblioteca. Nem todos os livros que estão ali, ou quase nenhum daqueles livros, são inspirados. Sim ou não? Mas são livros que podem nos trazer conhecimento e orientação. Sim ou não? Então a gente precisa pensar, a igreja, ela tinha todos os livros. E tinha muito produto que elas tinham, mas vinha muitas dificuldades com a própria reescrita, porque essa Bíblia aqui, se eu guardar ela lá em casa por 100 anos, ela vai amarelar, mas ela continua sendo papel se eu deixar ela longe de traça, ok? Mas se eu pegar um pedaço de couro, deixa uma jaqueta de couro no seu guarda-roupa lá, 10 anos parada, o que vai acontecer com ela, irmãos? Vai mofar, vai se perder. Então, queridos, há muitos escritos que foram deixados com as fugas, com as perseguições da igreja, nem todos os livros, e eu creio num projeto de Deus, para com isso, Deus preservou aquilo que era mais importante. Então tem muitos livros que nós não temos, mas que não são importantes para a nossa salvação. Ok? Ok? Que isso não lhe seja uma heresia, que seja um conhecimento. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Analisai tudo, retém o que é bom. Irmãos, nós temos a propriedade de receber as coisas e passar pelo filtro da palavra para o meu Cristo. Isso aqui condiz com o que o meu Cristo vive e prega, serve para mim. Se Cristo não usaria, não faria, está reprovado, eu descarto. Ok? Então aqui, Jesus cita uma condição e nós não temos. Eu gostaria de saber, né, por que de ter mais propriedade, eu não tenho. Mas como eu conheço a história da palavra, como a Bíblia chegou na nossa mão, a dificuldade até ter uma gráfica, até termos papéis. Porque você imagina se a sua Bíblia fosse de uma folha A4 com aquela gramatura mais dura, que livro que você ia ter na sua mão aí de papel? Por que a Bíblia é feita com esse papel fininho? Para ela ficar mais slim, mais menorzinha, menos pesada, porque é muito material, é muito conteúdo. Ok? Então nós não temos, mas vamos pegar a verdade. De alguma forma Jesus estava ali vendo o coração, vamos voltar naquele contexto, na sinagoga, Jesus acabou de ler ali Isaías, e Jesus está dizendo, eu sei que vocês vão dizer para mim, né, um provérbio. Lembrando também que pode ser um provérbio, né, cultural. Por exemplo, olha com quem tu andas que eu direis quem és. O que é isso? Isso é um provérbio cultural, isso não está na Bíblia. Isso não é um versículo bíblico, mas faz uma verdade muito grande. Então, Jesus está dizendo aqui, sem dúvida, vocês citarão para mim um provérbio, médico, cure-se a si mesmo. Dirão, tudo o que ouvimos, que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. Olha o nível de incredulidade. Ô Jesus, você não é o cara? O que você fez lá em Cafarnaum, faz aqui. Isso afeta muitas famílias. Você é muito bom para sua mãe, você é muito bom para os seus irmãos, aqui em casa você não é bom. Seja marido ou esposa, a gente precisa pensar quem nós somos dentro de casa, quem nós somos para os nossos. Eu conheço pessoas que são fantásticas,
são dadas às pessoas, mas aos seus filhos, à sua esposa ou esposo, a família está gritando, e ele não ajuda, e ele não supre, e ele não cuida, e ela não supre, e ela não cuida. Então a gente precisa pensar, querido, Jesus está sendo aqui colocado em xeque. Já que você é o cara aí, então faz o que você fez em Cafarnaum, faz aqui no nosso meio, faz. Credulidade. E aí Jesus aqui traz uma palavra linda, veja que nada disso aqui está nos outros textos. E Jesus prosseguiu, de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, verso 25, na verdade lhe digo, que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome toda a terra. Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Serepta de Sidom. O que Jesus está dizendo? Olha, há muita gente necessitando, há muitas viúvas necessitadas. Mas Deus levantou Elias para ir na viúva de Serepta. Deus encaminhou ali um projeto de salvação para aquela pessoa. Deus foi lá suprir aquela pessoa. E ele ainda continua. Verso 27. Havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. De quem que Jesus está falando? Pessoas que não eram suas. O que Jesus, nós sabemos, Jesus veio para que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas os outros que receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de Deus. Olha, Elias veio, e ele veio para a viúva de Serepta. Eliseu veio, mas ele curou, foi o líder, o chefe do exército, que não era o exército de Deus. Ele agiu na vida de Naamã. Será que nós teremos que ser incrédulos ou ímpios para receber o favor de Deus, queridos? Ou nós vamos aprender a ser família de Deus e viver o sobrenatural? Irmãos, eu queria que a gente pensasse nisso. E essa mensagem ela é muito importante para a igreja nos dias de hoje. Irmãos, que evangelho nós vivemos, que experiência nós vivemos com Deus. Quem é você diante de Deus? Você é filho? Você crê que Jesus veio para você? Ou você sabe que Jesus não viria para você, mas como outros não receberam, nós recebemos, e nós nos tornamos filhos, e nós vivemos essa verdade, e nós vamos viver essa verdade. Verso 28, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e levaram até o alto do monte, sobre a qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo de baixo. Queridos, olha quanta verdade esse texto tem diferente dos outros. A igreja mata Jesus, queridos. Quem matou Jesus não foi Pilatos. O que Pilatos falou? Gente, eu vou lavar minhas mãos, eu não vejo nada de mal nesse cara. O mundo lá fora não tem nada contra Jesus, mas a igreja vive um evangelho de araque, um evangelho pobre, sem poder de Deus, sem experiência com Deus. Eu quero comer Bíblia um dia na semana quando eu vou na igreja, eu quero alimentar de Deus quando eu vou à igreja. Queridos, não, você é um desnutrido, você é um fraco
fraco na fé, você é um despreparado, você é um limitado, por isso você é um descrente. E nós lançamos Jesus, matamos Jesus, quando nós não aceitamos a sua mensagem. Até quando nós vamos recusar Jesus? Jesus é suficiente ou não? Ele é o caminho ou não é? Ele é a verdade ou não é? Ele é a vida ou não é? Quer dizer, é uma decisão que nós precisamos tomar. Agora, se você é de Nazaré, está tudo bem. Você não vai experimentar o poder de Deus. Você quer ver sua casa transformada? Você quer ver seus filhos, suas filhas transformados? Você quer ver você bem profissionalmente? Você quer casar bem? Você vai viver o quê? O sobrenatural de Deus ou mais ou menos de Deus? Você acha que Jesus morreu para que você tivesse o mais ou menos? Deus tem vida e vida em abundância para nós. Deus não tem só projeto de salvação. Deus não tem só projeto de salvação, irmãos. Deus tem uma vida abundante para nós, uma vida vencedora para nós, irmãos. E eu encerro com esse último versículo. Jesus, porém, passando no meio deles, foi embora. Quando a incredulidade impera, Jesus vai embora, irmãos. Não tem milagre. Não tem milagre. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Você é de Nazaré? De onde você é? Quem você é? Jesus veio para quem quer recebê-lo. Muitos estão expulsando Jesus da sua vida. A sua incredulidade expulsa Jesus da sua vida. Quer viver o sobrenatural? Não permita que Jesus deixe a sua vida. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Pai, o que seria da nossa vida se não fosse o Senhor? Pai, nos ensina, nos capacita. Pai, nós queremos viver o sobrenatural do Senhor. Pai, nós não queremos ser religiosos. Pai, nós não queremos, ó Deus, ser apenas crentes que cremos. Pai, porque isso é muito pouco, como nós falamos aqui na escola bíblica. Pai, nós somos chamados a viver um evangelho, somos chamados a ser discípulos de Jesus, somos chamados a serem discipuladores, somos chamados a sermos ganhadores de almas. Pai, somos chamados, ó Deus, a pregar o evangelho, somos chamados a viver, ó Deus, o ano aceitável do Senhor. Pai, o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que salva. Pai, o Senhor ali em Isaías realiza tanta verdade, o Senhor é aquele que traz todas essas coisas para nós, porque isso já se cumpriu, isso já está para nós, e nós queremos experimentar mais e mais, ó Deus, no Senhor. Não é poder para nós mesmos, ó Deus, é para que nós possamos ser verdadeiramente, Pai, Cristo nessa terra. Pai, adestra a nossa mão, capacita a nossa mente, nos prepara, Senhor, para toda boa obra. Capacita o teu povo, Pai, capacita o teu povo, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia.